Bem-vindos e bem-vindas ao Hare Clube do Livro. Vamos dar continuidade na leitura do Elevação à Consciência de Krishna. Essa leitura, a gente está tentando fazer todo sábado, mas peço desculpa para vocês, nessas últimas 2 semanas a gente não conseguiu fazer a leitura. Então hoje, domingo, vai dar aí 11 horas, 11h15, a gente vai fazer a leitura da continuidade, tá? No capítulo 5. Então, vou dividir esse capítulo em 2, para não ficar tão longo a nossa live, e para vocês conseguirem acompanhar a leitura, tá bom? Então, na semana retrasada, já faz 2 semanas que a gente não teve encontro, porque essas semanas foram bem corridas por aqui, A gente está em São Paulo, então tá tendo todo esse preparativo da organização do Hatha Yatra, nosso mestre espiritual também está aqui em São Paulo. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a live com ele aqui em casa. Então, muita coisa acontecendo nessas últimas semanas e a gente não conseguiu dar sequência na leitura no sábado. Então, hoje consegui parar aqui e falei, não, vamos fazer a live para manter esse nosso diária, essa nossa leitura toda semana. Então hoje a gente vai continuar a partir do capítulo 5, conhecendo as energias de Krishna. Semana passada o Jairo leu, conhecendo Krishna como ele é. Então quem não viu esse vídeo tá aqui no nosso feed e no YouTube também, tá bom? E todos os vídeos a gente vai colocando lá, fica mais organizado, Vocês conseguem acompanhar com calma. Então vamos lá, dar continuidade à leitura. Conhecendo as energias de Krishna, capítulo 5. Para Krishna não há diferença entre a energia material e a energia espiritual. Para ele é indiferente. Às vezes a eletricidade funciona para propósitos de refrigeração e às vezes funciona para propósito de calefação. Mas a energia que a central elétrica gera é a mesma. Analogamente, a energia de Krishna é sempre espiritual, mas atua de diferentes maneiras. Numa cidade pode haver um departamento de saúde e um departamento de polícia. Aos olhos do governo, ambos são a mesma coisa, pois são partes subsidiárias do governo. Mas para o indivíduo, eles prestam serviços diferentes. A energia espiritual, a energia material pode estar funcionando de diferentes maneiras, que talvez não sejam muito agradáveis para a entidade viva, mas isso não significa que Krishna não gosta da energia material. Ela é tão importante quanto a energia espiritual. Embora se ocupe em punir a alma condicionada, assim como o departamento de polícia se ocupa em punir criminosos. No Brahma Samhita se confirma que a energia de Krishna é sempre espiritual, mas que atua de modos diferentes, em diferentes campos de atividades. Em relação a Krishna, não há distinção entre as energias, mas para podermos compreender, discriminamos e dizemos que às vezes a energia funciona de modo material e às vezes de modo espiritual. Pensamos que a energia é quente ou fria, boa ou má, agradável ou desagradável, mas de fato a energia é a mesma. Krishna não pode distribuir energia inferior, porque ele não é inferior. Ele é sempre superior, espiritual, e de tal modo sua energia é sempre espiritual. Subhadra é a irmã de Krishna, e dela surge a encarnação Durga, a personificação da energia material. Subhadra está no mundo espiritual e se relaciona eternamente com Krishna como sua energia. Mas quando Durga desenvolve suas atividades aqui no mundo material, não se deve considerá-la inferior. No Bhagavad Gita, como também no Brahma Samhita, se diz que Durga ou Maya atua sob a direção de Krishna. Então, como se pode considerá-la inferior? Os criminosos podem pensar que o departamento de polícia é um departamento inferior do governo, mas os cidadãos
que obedecem à lei não pensam assim. Ele simplesmente funciona de uma maneira peculiar. Analogamente, a energia material tende a agir para confundir a entidade viva, que está sob a direção de Krishna. Nós somos as entidades vivas que se encontram dentro da energia material. E estamos nessa posição porque desejamos dominar a natureza material. Krishna nos deu a facilidade dizendo: muito bem, tentem, mas vocês não poderão ser bem-sucedidos. Enquanto ignorarmos como as leis da natureza funcionam sob a direção suprema de Krishna, nossas atividades continuarão subjugando-nos. Quando compreendermos Krishna perfeitamente, conheceremos automaticamente as leis da natureza e como elas atuam. Os Vaishnavas se interessam pelo fundamento das leis da natureza material. Quando compreendermos Krishna perfeitamente, poderemos compreender que na natureza não há energia inferior ou material, mas que tudo é espiritual. Poderemos compreender que na plataforma superior, tudo o que experimentamos são as ações e as reações de diferentes energias do Senhor Supremo. Quando compreendermos Krishna perfeitamente, então essas distinções entre energia superior e inferior desaparecerão. Tudo o que se emprega no serviço a Krishna é energia superior. Em última análise, tudo serve a Krishna, e aqueles que são altamente elevados compreendem isso. A literatura védica confirma que o Senhor tem diversas energias. Ainda assim, pessoalmente, ele não tem nada a fazer. Como é isso? Ele não tem de procurar arduamente a riqueza, pois ele possui toda a riqueza. Nem tampouco o conhecimento, pois ele possui todo o conhecimento. Nem tampouco o poder, pois ele possui todo o poder. Nem tampouco a beleza, a fama ou renúncia, pois todas essas coisas ele possui integralmente. Nem tampouco ele dirige diretamente os assuntos universais, pois tem muitos assistentes que podem conduzir tais assuntos, enquanto ele permanece em sua morada. O Shri Upanishad, Mantra 4, confirma isso. Embora permaneça em sua morada, a personalidade de Deus é mais veloz que a mente e pode sobrepujar a todos os que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele. Embora esteja num lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Desse modo, Krishna não tem nenhum trabalho a executar. Como a suprema personalidade de Deus, ele se ocupa simplesmente em se divertir com as gopis, vaqueirinhas, e sua consorte, Radharani. Na verdade, Krishna, como Krishna, não se ocupa em matar demônios. Quando Krishna mata os demônios, ele é conhecido como Vasudeva Krishna, e não como Krishna original. Quando Krishna se expande, ele primeiro se expande como Balarama, depois como Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha e Vasudeva. Como Vasudeva, ele atua em Mathura e Dwaraka, mas em sua forma original, como Krishna, ele permanece em Vrindavana. Isso pode parecer confuso. Mesmo um dos maiores ficcionistas bengalis compreendeu mal e pensou que o Krishna de Vrindavana, o Krishna de Dwaraka e o Krishna de Mathura fossem três pessoas diferentes. Mas se conhecermos a natureza das expansões de Krishna, não será difícil compreender isso. Krishna é o mesmo e ele é o único e incomparável, mas ele pode se expandir em bilhões e trilhões de formas. No 10º capítulo do Bhagavad Gita, 10, verso 27 e 28, Krishna explica suas diferentes manifestações a Arjuna, da seguinte maneira: fica sabendo que dos cavalos eu sou Uchaishrava, que surgiu do oceano, nascido do elixir da imortalidade. Dos elefantes senhoriais sou o Airavata, e entre os homens sou monarca. Das armas sou o raio, e entre as vacas sou a Surabi, que dá leite em abundância.
Dos procriadores sou Kandarpa, o deus do amor, e das serpentes sou Vasuki, a principal. Mais adiante, o Sr. Krishna enumera as muitas manifestações da criação material e explica como cada uma o representa. Ele termina com uma longa e detalhada descrição dessas manifestações, dizendo, Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 42. Mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento detalhado? Com uma só fração minha eu penetro e mantenho esse universo inteiro. Desse modo, este mundo material existe com base numa porção plenária de Krishna. Se Krishna não entrasse nesse universo, ele não poderia existir. De modo semelhante, a menos que a alma espiritual, que é uma parte fragmentária de Krishna, entre nesse corpo, ele não pode existir. Logo, que a alma espiritual sai, imediatamente o corpo se torna inútil. Quando Krishna entra na matéria, a matéria tem valor. Isso se aplica tanto ao minúsculo átomo individual quanto ao grande universo. Uma vez que as manifestações de Krishna são tão grandes, devemos saber que seu prazer é muito maior que o nosso. Temos de tentar compreender o tipo de prazer de que Krishna gosta. Todos sabem que Deus é grande, e a partir disso podemos concluir que seu desfrute também é grande. Swarupa Damodara Goswami escreveu um verso a esse respeito que diz que, embora os casos de amor de Radha e Krishna possam parecer casos materiais ordinários, não se trata realmente disso. Radharani é a potência de prazer de Krishna. No Vedanta Sutra, disse que a verdade absoluta está sempre desfrutando da potência de prazer. Quando queremos prazer, não podemos tê-lo sozinhos. Sentimos prazer na companhia de amigos ou da família. Posso falar sozinho num quarto, mas se falo num quarto diante de outras pessoas, o prazer aumenta. Prazer significa que deve haver outra pessoa. Por esse motivo, Krishna, a verdade absoluta, que sempre se ocupa em se divertir, converte-se em muitos. Somos partes integrantes de Krishna e fomos criados para dar prazer a Krishna. A potência de prazer principal é Radharani, e assim Radha e Krishna estão sempre juntos. Maya, a potência externa, conduz a energia material, ao passo que o mundo espiritual é conduzido pela potência interna, Radharani. Frequentemente oramos a Radharani, porque ela é a potência de prazer de Krishna. A própria palavra Krishna significa todo atrativo, mas Radharani é tão grande que atrai Krishna. Se Krishna é sempre atrativo para todos e Radharani é atrativa para Krishna, como podemos imaginar a posição de Srimati Radharani? Devemos tentar compreender isso humildemente e lhe oferecer nossas reverências, dizendo: Radharani, tu és muito querida por Krishna. És a filha do rei Vishnabhanu e a amada de Krishna. Oferecemos-te nossas respeitosas reverências. Radharani é muito querida por Krishna, e se nos aproximarmos de Krishna através da misericórdia de Radharani, poderemos facilmente alcançá-lo. Se Radharani recomenda um devoto, Krishna o aceita imediatamente, por mais tolo que seja. Em razão disso, vemos que os devotos em Vrindavana cantam o nome de Radharani mais frequentemente que o de Krishna. Aonde quer que formos na Índia, encontraremos devotos gritando Jai Radha! Devíamos ter mais interesse em adorar Radharani, pois não importa quão caídos sejamos, se de um modo ou de outro pudermos comprazer-lhe, poderemos muito facilmente compreender Krishna. Se tentarmos compreender Krishna através de processos especulativos, teremos que fazer uso de muita especulação. Mas se adotarmos o serviço devocional e tentarmos simplesmente comprazer a Radharani, então poderemos realizar Krishna facilmente. Radharani é uma devota tão notável que pode nos dar Krishna.
Vou ler aqui mais um pouquinho com vocês e daqui a pouco a gente encerra, tá? Para não ficar tão longo a live e aí a gente continua na próxima, porque tem bastante coisa esse capítulo. Até mesmo Krishna não pode compreender as qualidades de Radharani. Ele não consegue compreendê-la porque ela é muito elevada. Para compreender Radharani, Krishna aceitou a posição dela. Krishna pensou: embora eu seja pleno e completo em todos os aspectos, ainda assim não compreendo Radharani. Por quê? Isso obrigou Krishna a aceitar as propensões de Radharani. E isso explica a sua manifestação como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, mas ele é Krishna aceitando as propensões de Radharani. Radharani está sempre sentindo saudade de Krishna. E do mesmo modo, na posição de Radharani, o Senhor Chaitanya estava sempre sentindo essa saudade. Por esse motivo, aqueles que seguem os ensinamentos do Senhor Chaitanya devem experimentar e saborear os sentimentos de separação, e não os de encontro. Os Goswamis, os discípulos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, os seres mais perfeitos e altamente elevados, nunca disseram: eu vejo Krishna. Em vez disso, eles suplicavam constantemente: onde está Radharani? Onde está Lalita, Vishaka e as outras donzelas de Vrindavana? Em sua fase madura de amor por Deus, quando viviam em Vrindavana, os Goswamis também chamavam: Radharani, onde estás tu? Onde estão tuas associadas? Onde estás tu, ó filho de Nanda Maharaj? Onde estás todos vós? Desse modo, eles buscavam por Krishna e jamais, em tempo algum, diziam: na noite passada vi Krishna dançando com as gopis. Um devoto maduro não faz tais afirmações. Só aquele que subestima as coisas. Algumas pessoas pensam que Radha e Krishna são tão vulgares que podem ser vistos todas as noites. Mas esse não é um ensinamento dos Goswamis, que estavam sempre buscando por Krishna, chamando: onde estás tu? Onde estás tu, Radharani? Onde estás tu, Krishna? Perto da colina de Govardhana? Às margens do Yamuna? Dessa maneira, toda a extensão da terra de Vrindavana, os Goswamis choravam e buscavam como loucos Radha e Krishna. Devemos seguir os passos dos Goswamis e buscar Radha e Krishna dessa forma. Vrindavana está em nossos corações e devemos buscá-lo aí. Esse é o processo que Chaitanya Mahaprabhu recomendou. O processo de adorar em separação, sentido separação de Krishna. O Senhor Chaitanya se atirava ao mar. Às vezes ele saía de seu quarto, às horas mortas, e desaparecia. Ninguém conseguia saber onde ele tinha ido, mas durante todo esse tempo ele buscava Krishna. Desse modo, não é que devemos desfrutar das trocas amorosas de Radha e Krishna como espectadores numa demonstração esportiva. Devemos sentir separação dele. Quanto mais sentirmos separação, poderemos compreender que estamos avançando. Srila Prabhupada aqui, Jai. Bom, a gente vai continuar a leitura na próxima semana. É muito bonito tudo que Prabhupada traz aqui, né? Esse humor dos Vaishnavas, que não tem esse viés de sarrádia, de se colocar numa posição íntima com Krishna. Os Vaishnavas, na nossa linha, eles seguem os Goswamis. Então, os Goswamis tinham esse humor de se sentirem sempre separados de Krishna. Então, eles estavam sempre em oração, sempre meditando para estar junto no serviço a Radharani, sempre procurando as gopis, as shaktis, para poder servi-las, para poder ajudá-las. Então, o humor que Prabhupada traz, que nossos acharyas trazem, é justamente esse, o humor de separação. Prabhupada ele comenta isso em algumas palestras, a gente vê também em alguns livros que a gente deve cantar a nossa japa, fazer a nossa meditação como se fôssemos crianças chorando, pedindo pela mãe. Então, esse é o processo, a gente sentir que depende completamente de Krishna, que estar com ele é a coisa mais importante, que a gente
quer isso, a gente quer desenvolver novamente essa relação com Deus. E próxima semana, então, a gente continua. Deixa eu ver quem esteve aqui com a gente. E aí esse vídeo vai ficar gravado, tá? Então também vai estar lá no nosso YouTube, quem quiser depois acompanhar com calma. A Marlete está aqui, Jai, Marlete, Reverências, Hare Krishna. E a Rutimila. Legal. Aí o pessoal que mais entrou, Luciene, o Jairo. Muito bom. Então, bom domingo para todos, ótima semana. E vamos nos vendo nos próximos encontros, tá? Lembrando que quinta-feira a gente dá continuidade à leitura do Krishna Book. Então, quem quiser participar, às 7 horas, às 19, tá? Com a gente lá pelo Google Meet. Aí é só mandar mensagem que a gente compartilha o link com vocês.